70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Começa já já. Começa agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Olá, amigos do programa 70 mais. Estamos aqui para mais um programa da nossa série Viver Melhor a partir de uma certa idade, a partir da terceira idade. Mas antes de começar o nosso programa e apresentar a nossa convidada, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte: inscrevam-se no canal, deem o seu like, aperte o sininho, que só assim o YouTube vai saber que esse programa é relevante. Tá? Mas vamos conversar com a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Carla Dias. Carla Dias é nutricionista e vai conversar um pouco com a gente sobre como alimentar o idoso. Carla, como vai, Carla? Você está bem? Prazer estar com você aqui conosco no 70 mais. Boa tarde, tudo bem, Luiz? Muito bom, muita satisfação estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho, né, de conhecimento, falando a respeito da nutrição na terceira idade, que é um tema tão relevante, tão importante, né? Eu Porque concordo. cada vez mais o número de idosos ele vem aumentando, né? Então a gente precisa buscar mecanismos para que essa população viva cada vez mais com saúde e qualidade de vida. Então estou muito feliz de estar aqui participando do Para programa. mim é muito importante, é uma honra ter você aqui conosco. Tá? Esse é o 5º programa da série. E Sim, realmente é um prazer estar com você aqui. Mas sem mais delongas, assim, sem a gente ficar viajando, né? O que levou você a ser nutricionista? Conta para mim. Quer dizer, entre todas as especialidades, fisioterapeuta, não sei o quê, enfermeira, tá? Nutricionista, por que isso? sim. Então, a nutrição ela veio para mim como uma questão de poder proporcionar para os meus pacientes a questão da prevenção, ajudar os meus pacientes no sentido de prevenir doenças e aquelas doenças que já estão instaladas, ter um controle melhor delas através da alimentação, né? Levando cuidado, prevenção, acolhimento para essas pessoas. Eu também vi a nutrição como uma forma de tornar o indivíduo mais saudável, fazendo escolhas alimentares mais saudáveis, né? Porque eu acredito que a alimentação ela é o primeiro pilar para transformar vidas. Porque comer é um ato fisiológico, né? Todos nós precisamos comer, precisamos nos alimentar, precisamos nos nutrir. Mas de que forma? Com quais alimentos? O que eu posso fazer na minha alimentação, no meu estilo de vida, que vai melhorar a minha saúde? Né? Então, a gente vem também, o nutricionista, ele vem também muito como um agente educador, promovendo o quê? A educação alimentar e nutricional. E eu sou muito grata, né, a Deus por ter me colocado nessa profissão, por poder ajudar os meus pacientes a melhorar a sua saúde. Sou muito grata a Deus pela profissão que eu escolhi. Eu particularmente, eu sou um comilão, né? Eu como muito, eu não bebo, eu não fumo. Né? Sim. Eu bebi durante muito tempo, não fui alcoólatra, mas bebi durante muito tempo. E Uhum, fumei durante 50 anos, mas hoje em dia eu não fumo mais, não bebo e tal. Tenho uhum, 73 anos. E eu gosto de comer. A comida, para mim, o prazer da mesa é fantástico. sim, Descobrir coisas novas, paladares novos, né? Isso para mim é um prazer muito grande. E não só. Agora, a gente tem que se preocupar mesmo com a saúde, né? Não é tudo que a gente vai comer. Tem coisas que eu não como. Eu moro aqui no norte do país e não como jacaré, eu não uhum, consigo comer um jacaré. Todo mundo come, sim, eu não como isso, eu não consigo. Mas aham, é da formação, né?
Sim. É cultural, né? É cultural. A tartaruga, o jacaré, aqui no norte se come Sim, isso normalmente. Mas é só questão de habituar, né? Na Coreia se come cachorro e tal, e tal. sim, Então, sim. é o que eu lhe pergunto. Dentro dessa coisa, você a ser nutricionista, certo? Para ajudar os outros através da alimentação. E Exato. quais são as alterações que acontecem no organismo por conta do processo de envelhecimento? Então, quando a gente fala a respeito de alterações no organismo por conta do processo de envelhecimento, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer e diferenciar seriam as definições de senescência e de senilidade, né? Então, o que que é a senescência? A senescência é o processo de envelhecimento fisiológico. É um processo natural que acontece com o passar do tempo, esse organismo, ele vai envelhecendo. Os órgãos, as células, com o passar do tempo, vai envelhecendo. Processo fisiológico, natural, né? Já a senilidade é quando nesse processo de envelhecimento, começam a aparecer as doenças crônicas, certo? Os quadros neurodegenerativos que vão impactar ou vão restringir, né, a autonomia desse idoso, vão restringir as atividades de vida diária desse idoso. Então, assim, a nutrição, ela vem muito também nesse sentido de diminuir os impactos da senilidade sobre a senescência, porque a senescência, todos nós, se vivermos até a terceira idade, vamos passar por esse processo, certo? Natural e fisiológico. Agora, a senilidade, ela pode ser evitada, né? Prevenir, e se já houver alguma doença ou algumas doenças, pode ser controlado. Para quê? Para que o idoso ele venha viver com melhor qualidade de vida, apesar das suas limitações, né? Então, estabelecer essas duas diferenças, a diferença entre essas duas palavras, né, que estão ligadas totalmente ali ao processo de envelhecimento é muito importante. E depois, eu também gostaria de pontuar que o envelhecimento, ele promove uma série de alterações que vão acontecendo de forma progressiva com o passar do tempo. Então, essas alterações, as principais seriam as alterações anatômicas no próprio corpo, na própria estrutura do corpo do idoso, alterações funcionais, né, de capacidade para desenvolver uma série de movimentos, uma série de atividades, né? As questões também bioquímicas, então alterações ali nos exames de sangue, nos marcadores sanguíneos, certo? E as alterações psicológicas, que estão muito ligadas a essa questão de como aquele idoso ele tem encarado esse processo de envelhecimento, né? Então seriam essas quatro principais alterações, né, progressivas no processo de envelhecimento. E aí, dentro disso, né, dentro dessas alterações funcionais, alterações bioquímicas, psicológicas, enfim, elas vão incluir uma série de sinais e sintomas, tá? Que esse idoso ele pode ou não apresentar em maior ou menor volume, digamos assim. Assim, é ou não constante esses sinais e sintomas, né? Então, pode apresentar um maior cansaço ou fadiga, diminuição do apetite, a gente observa muito, né? Distúrbios de sono, ou fica mais sonolento, ou perde o sono à noite, alterações psíquicas, que aí estão relacionadas à questão psicológica, emocional, né? Alterações auditivas, declínio de função pulmonar, cardíaca e muscular, alterações urinárias, alterações no trato gastrointestinal e o principal também que eu vejo muito, que são as queixas osteoarticulares, certo? E aí, esses sintomas, eles precisam ser observados, né?
Porque uma coisa é quando aquele sinal e sintoma ele não atrapalha a vida diária daquele paciente, ele consegue conviver bem, e uma outra coisa é quando esses sintomas eles são muito exacerbados e se torna algo patológico. Então, precisa ser bem observado, né, como que esses sinais e sintomas estão se desenvolvendo ali no organismo do idoso, para que tenha um acompanhamento necessário, né, caso seja muito exacerbado, para que isso não venha impactar de uma forma negativa a qualidade de vida desse idoso. Então, assim, dentro dessas alterações fisiológicas que eu citei, né, as que têm maior impacto dentro do estado nutricional do idoso, tá? Elas são alterações da composição corporal, perdas sensoriais, função gastrointestinal, função metabólica, função cardiovascular, função renal, respiratória, neurológica, de imunidade, que é a imunocompetência, e o uso de medicações. Então, dentro dessas 10 alterações, né, que vão impactar o estado nutricional, agora eu vou discorrer um pouquinho, brevemente, a respeito de cada uma para que a gente possa estar entendendo, e lá na frente a gente vai fazer um link, né, com a questão da alimentação, evitando, prevenindo, né, essas alterações e melhorando a vida, né, daqueles idosos que já têm essas alterações. Então, na composição corporal, o que o idoso apresenta? O que é natural o idoso apresentar? Uma diminuição da massa muscular, tá? Isso acontece, é normal, só que a gente precisa cuidar através da alimentação, principalmente, da prática de atividade física, né, que é muito importante também, o idoso, ele ser um idoso mais ativo, né, não ser um idoso sedentário, que só fica deitado, que tem pouca mobilidade. Então, cada vez mais a gente precisa encorajar esses idosos a praticar uma atividade física, lógico, uma atividade física leve, de acordo com que ele vai suportar, né? Não colocar em risco, né, nenhuma questão ali para o idoso passar mal, ter algum tipo de sensação de fraqueza ou desmaio, mas é necessário que esse idoso se mantenha com mobilidade, faça uma atividade física regular, para poder preservar essa massa muscular que é perdida ao longo do tempo, com o processo natural de envelhecimento, né? Porque uma vez que essa massa muscular ela começa a se perder num aceleramento muito grande, isso pode levar a um quadro chamado de sarcopenia, que é quando há uma diminuição dessa força muscular e, além disso, uma perda do equilíbrio na marcha, no andar, né? E aí a gente vê muitas vezes idosos sofrendo quedas, fazendo fraturas, né, de fêmur, enfim, por conta de uma perda do equilíbrio, por conta de uma perda da massa muscular. Então, frisando novamente, a prática de atividade física é muito importante, além do consumo adequado, né, de proteína, de vitaminas e minerais, que a gente vai falar mais para frente ao longo aí da entrevista. Ainda dentro dessas alterações da composição corporal, né, a gente também pode observar na coluna vertebral do idoso um achatamento das vértebras, um declínio da estatura. Então, assim, tem muitos idosos que chegam no consultório e falam assim, a gente vai fazer a avaliação física, né? Aí, quantos, o senhor sabe a altura? Um exemplo, eu tenho 1,75 m, aí a gente vai lá verificar, não, você está com 1,72 m. Ué, mas eu diminuí? Sim, é natural, né? Esse declínio da estatura no idoso por conta do achatamento desses discos vertebrais, né? Também, naturalmente, pode acontecer diminuição da mobilidade das articulações, e aí entra uma maior incidência para o aparecimento, né, de artrite, que é uma inflamação da articulação, que pode causar dor, pode causar rigidez. Outro ponto, a osteoporose, ela está muito relacionada aí ao processo de envelhecimento, por conta do quê?
da fragilidade, né? Uma fragilidade que acontece nos ossos. E isso ocorre por conta de um aumento da excreção do cálcio e uma diminuição dessa absorção. Então, o cálcio, que é um mineral extremamente importante na prevenção da osteoporose, no organismo do idoso, ele é muito liberado e é pouco absorvido, certo? Por conta do próprio processo de envelhecimento. Então, pode levar a um quadro de osteoporose, né? Então, qual seria aí o tratamento, né? As medidas que os idosos, quem cuida desse idoso, poderia estar tomando para evitar o exercício físico, exposição à luz solar, tomar sol, é extremamente importante, porque vai o quê? Ativar a vitamina D, que vai ajudar na fixação do cálcio dentro do osso, certo? E também aumentar o consumo de alimentos que são ricos em cálcio, que são os peixes, como sardinha, salmão, atum, os queijos e iogurtes, né, que são os lácteos, que também são ricos em cálcio. Quando a gente fala dos vegetais, aí poderia estar entrando brócolis, chia, semente de gergelim, agrião, couve, quiabo, né? Então, ter uma alimentação rica nesses alimentos, que são fontes de cálcio. E, além disso, também a vitamina C, que é uma vitamina muito importante nesse processo aí do metabolismo e da absorção do cálcio, né? Também é uma vitamina que deve estar aí sendo introduzido os alimentos fontes de vitamina C na rotina do idoso. Então, eu sempre oriento assim, depois do almoço, depois do café da manhã, ou então logo ali que terminar o café da manhã, comer uma fruta, e que essa fruta sempre seja uma fruta rica em vitamina C, que vai ajudar também no processo de fixação desse cálcio, né? Então, entraria o kiwi, laranja, limão, suco de limão, tangerina, o mamão, né? É uma fruta que tem bastante vitamina C, que a gente pensa assim, quando pensa em vitamina C, a laranja e o limão. Não, a gente tem uma série de outras frutas, né? A gente tem o kiwi, a gente tem a tangerina, a gente tem a acerola, o mamão, como eu acabei de falar. Então, incluir esses alimentos fontes de cálcio e vitamina C. E a questão da exposição à luz solar também é muito importante, tá certo? Continuando, dentro dessas alterações, agora vamos falar um pouquinho das perdas sensoriais, tá? O que são perdas sensoriais? Da sensibilidade, o quê? Principalmente no paladar e no olfato. E isso vai repercutir aí na questão do estado nutricional desse idoso. Então, o que acontece aí de fisiológico, de natural? Uma diminuição das papilas da língua, né? Que são receptores que a gente tem na língua que vão falar, vão levar uma mensagem para o nosso cérebro do sabor daquele alimento, né? E com isso também tem uma diminuição, além da diminuição do número das papilas na língua, a gente também observa uma diminuição nas terminações nervosas olfatórias. Então, a gente pode observar o idoso que se queixa de uma diminuição do paladar, e aí isso leva a uma diminuição do apetite, uma diminuição do olfato. Eu já não consigo sentir direito o cheiro das coisas, o cheiro do alimento. Então, ele não vai ter muita vontade de consumir um alimento que ele não consegue sentir direito o cheiro, não consegue sentir direito o paladar, né? Então, a gente precisa estar observando essas alterações, que podem acontecer, como não podem acontecer. Tem idosos que vivem muito bem, essas alterações passam batido, ele consegue viver muito bem, não se queixa ou não percebe, porque é uma coisa mínima, mas tem idosos que vira e mexe, eles se queixam e apresentam, né, essas alterações. E uma outra coisa também importante, dentro desse contexto do paladar, é um mineral chamado zinco, né? O mineral zinco, ele está associado, a sua deficiência está associada a uma diminuição do paladar, tá? Porque o zinco, ele implica diretamente aí nesse processo de reconhecimento do paladar, do gosto das coisas, do gosto dos alimentos. E quando o paciente ele apresenta uma deficiência desse zinco, desse mineral,
ele tem uma diminuição do paladar, certo? Outra questão também que pode estar associada aí nessas perdas de paladar é a glossite. Glossite é uma inflamação na língua, né? Que não só os idosos, mas as pessoas de um modo geral podem apresentar, tá? Essa inflamação. Então é muito importante que esse idoso ele tenha um acompanhamento odontológico, né? Assim como acompanhamento médico, periódico, acompanhamento nutricional, enfim, com a equipe multidisciplinar, ele também tenha um acompanhamento odontológico, né? Que se houver alguma questão ali de inflamação, de infecção na língua, isso vai atrapalhar o paladar, vai atrapalhar ali a mastigação, o que pode tirar a questão do apetite do idoso, e a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam, né? Porque a gente quer que esse idoso coma, que ele se alimente bem, e não que ele perca o apetite, né? Mais especificamente também, dentro dessa parte da saúde bucal, esse idoso ele pode apresentar um fenômeno chamado xerostomia, que é a boca seca, né? Com pouca saliva. Então, eu sempre oriento os pacientes idosos que eu atendo, sempre colocar a comida com um pouco mais de molho, um pouco mais de caldo, quando o idoso se queixa, né? Ai, tô sentindo que eu tô mastigando, a saliva não vem, minha boca parece que tá meio seca, né? Ele pode estar com essa questão da xerostomia. E aí, mudanças simples podem estar facilitando ali essa alimentação. Então, incluir mais molhos, mais caldos junto a essa refeição, junto a essa comida, né? Outra questão relacionada à parte bucal, né? Perda dental também pode dificultar ali a mastigação. Então, tudo isso precisa estar sendo visto. Então, volto a falar. O acompanhamento, além do acompanhamento médico, nutricional, o acompanhamento odontológico também é muito importante. Então, quando a gente pensa numa perda dental, perda de dentes, e aí esse idoso não tem uma prótese adequada, isso vai repercutir na mastigação, que vai diminuir o consumo de alimentos, principalmente proteínas, frutas, vegetais, e esse idoso vai tendo um prejuízo nesse estado nutricional, certo? E essa ingestão inadequada, né, de vitaminas, de calorias, isso não pode ser negligenciado. Então, a gente precisa utilizar todas essas técnicas, conforme eu falei, para estar cada vez mais ajudando a alimentação desse idoso a acontecer de uma forma mais sem maiores problemas, digamos assim, certo? Então, já falei a respeito da composição corporal, o que altera, as perdas sensoriais de paladar e olfato. Agora vamos falar um pouquinho sobre a função gastrointestinal. Então, dentro da função... Peraí. Oi. Vamos. Você terminou aquele assunto e eu Aham. queria interferir um pouco. Sim, à vontade. Eu tenho, é o que eu disse a você, eu tenho 75 anos, 73 anos. Sim, Eu sim, tenho 73 anos. E esse alimentação, você falou sobre determinados assuntos que me interessam bastante e devem interessar a todo mundo. Por exemplo, a ótimo. perda de paladar. Isso Sim, eu comecei a perder paladar e pensei que fosse por causa da Covid, por causa de uma série de coisas, e você está me esclarecendo que não é nada disso. Isso é natural, sim, né? sim. Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa carregar mais no tempero, né? Não é? É, sim, melhorar ali a questão do tempero, É, né? É bacana colocar temperos naturais. E isso. aí a gente tem uma gama de temperos, a gente tem pimenta, a gente tem alecrim, a gente tem salsinha, cebolinha, chimichurri, páprica, tudo isso para dar um gosto, né, mais bacana na comida, para o alimento ficar mais palatável. Então, além do uso ali, né, para o idoso que tem aquela dificuldade na deglutição, na mastigação, que tem pouca produção de saliva, é legal também estar caprichando na questão do preparo
dos temperos, no uso dos temperos, é muito importante também. É muito bacana, porque um alimento que você olha, nossa, que bonito, um cheiro, que tempero cheiroso, você vai sentir muito mais vontade de comer aquele alimento do que se você olhar um alimento sem graça, que você olha uma cor esquisita, estranha. Então, o alimento ele tem que estar bonito ao prato, ele tem que estar, né? Porque o primeiro sentido ali é o olhar. Você olhou, depois vem o olfato, em seguida o paladar, né? Então, desde o preparo, precisa ser muito importante essa questão do preparo também. Era exatamente isso que eu ia lhe dizer. A gente primeiro Sim, vê, depois a gente sente o cheiro e depois a gente sente o paladar. Existem alguns exatamente. alimentos que eu sinto que o cheiro é melhor do que o Aham. gosto. Sim, Entendeu? sim, Então, por exemplo, você vai comer um fígado acebolado, o cheiro é magnífico, mas o gosto não é sim. exatamente o cheiro que você sentiu. A gente meio que a expectativa e realidade, né? Exatamente, Fica meio ali no meio. exatamente. Mas outra coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, e eu tenho certeza que você vai Uhum, concordar comigo, é com o sim, uso do sal. O exatamente. Tem sal, que ter muito cuidado. exatamente. Eu tenho esses problemas porque com a pressão, não é isso? Eu não tenho problema de pressão, Sim, mas também não quero ter. Então, sim, eu não extrapolo no sal por conta disso. Você concorda com deve isso? Como é evitar. que é o uso do Concordo, sal? concordo. O sal, ele pode sim e deve ser utilizado, porque ele vai trazer sabor à comida, né? Imagina uma comida sem sal, aquela comida que as pessoas dizem, ah, comida de hospital, parece comida de hospital, sem sal. Não, o sal, ele pode sim ser utilizado. Lógico que tem questões de saúde específicas, por exemplo, paciente renal, ele tem uma restrição específica ali do uso de sal e até da quantidade de água, né? Que a gente vai falar sobre a hidratação mais para frente. Mas o que que eu queria dizer a respeito disso? O sal, sim, ele pode ser utilizado, deve ser utilizado, porém com moderação, certo? Com moderação. Por quê? O excesso de sódio, ele repercute diretamente, principalmente no idoso, na questão da pressão, nos níveis de pressão. Ele pode vir a aumentar a pressão. Então, a gente precisa evitar esse aumento de pressão, principalmente nos idosos, que são ali o público, né, mais frágil nesse sentido e que já tem uma série de outras doenças crônicas, né? Então a gente precisa evitar mais uma ou o descontrole de mais uma delas. Então, sal, o consumo de sal, ele precisa ser bem consciente. Você já começou a responder muitas das perguntas que eu tinha para te fazer, né? Sim, Porque então você como nutricionista, lógico, o que vem a ser a nutrição na terceira idade. Você já me respondeu quase tudo isso, né? A uhum. nutrição é um processo importantíssimo para nós, né? E existe uma fórmula, existe a receita do bolo ou isso é individual? Quer Então, dizer, sabe, essa dieta, isso é individual ou existe uma receita de bolo para a gente viver melhor? assim, a nutrição, então, na terceira idade, só para contextualizar, né? Ela vem a ser esse conjunto de estratégias que vão ser traçadas dentro de uma avaliação individualizada, porque você colocou um ponto muito importante, cada paciente tem a sua demanda, cada paciente tem o seu perfil, as suas crenças, o seu estilo de vida, a sua rotina. Então, a gente precisa avaliar cada paciente de forma individualizada. Então, não existe uma receita de bolo. Não existe, esse alimento vai ser bom para mim, então vai ser bom para todo mundo. Então, eu como uma quantidade X de alimento, todo mundo tem que comer. Não. Isso é uma coisa extremamente individualizada. A gente precisa avaliar todo o contexto alimentar, de rotina, de doenças, de estado nutricional, de estado de saúde de um modo geral desse paciente, né? Para a gente poder organizar melhor essa rotina e apresentar a ele para que sejam inseridos ali no plano alimentar os melhores alimentos para ele dentro de toda esse olhar, essa perspectiva.
de saúde individualizado, né? Eu acho sim. E quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar com a alimentação, da nossa alimentação, né? Quais são os cuidados? Quer dizer, é muita gordura, pouca gordura, enfim, é, sabe? É Sim, muito cálcio, pouco cálcio. Quais são os cuidados principais que a gente precisa ter, né? Eu acho que tem que ter, né? A sim. gente tem que ter, porque o ser humano é o que ele ingere, né? Exatamente. Ele é o que ele, não só o que ele ingere, o que ele Sim, absorve, sim, pô, com né? certeza. Que ele Mais precisamente é absorve. o que ele E absorve. tudo começa pela boca, pela alimentação, Não, né? não, Que a claro, gente vai claro, digerir e vai absorver. claro. Então, assim, a população idosa, ela apresenta de forma mais incidente, né? Problemas nutricionais relacionados à deficiência de vitaminas e minerais. Então, as principais vitaminas seriam a vitamina D, que eu já falei a respeito, vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, o cálcio, ferro e o zinco, né? Então, voltando dentro da questão da individualidade, lógico que vai ter idoso que tem uma vida saudável, que se alimenta bem, os exames bioquímicos a gente vai olhar, a vitamina D tá boa, cálcio tá ótimo, ferro tá ótimo, não tem nenhuma questão de anemia, o cálcio tá bom, o zinco também, mas vai ter idoso que vai precisar fazer uma suplementação, certo? E essa suplementação, ela precisa ser orientada por um profissional, né? Nutricionista ou médico, que vai estar fazendo essa suplementação, para atingir ali essa demanda que esse paciente precisa. Agora, com relação ao cuidado com a alimentação, eu tenho alguns pontos aqui que eu acho super importantes da gente estar conversando. Então, primeiro de tudo, esse idoso ele precisa fazer no mínimo 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar. Não que necessariamente no jantar, que a gente vê muitos idosos, eu não gosto de comer arroz com feijão, eu acho que fica muito pesado, mas tem que fazer uma refeição à noite, não pode ficar tanto tempo com aquela janela, né, sem se alimentar, porque isso não é bom, isso não é legal para o organismo, tá? Então, pelo menos 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Se possível, se couber na rotina desse idoso, além dessas 3 refeições, 2 lanches intermediários, que seriam um lanche pela manhã e um lanche à tarde. Um lanche, então, no meado da manhã e um lanche à tarde, certo? Incluir diariamente 6 porções do grupo dos cereais, e aí quando eu falo os cereais, eu estou falando do arroz, do milho, do trigo, do pão, e sempre buscando cereais integrais. Ah, mas não posso comer o pãozinho branco, o pãozinho da padaria? Pode, mas vai ao longo da semana intercalar. Ah, um dia eu vou comer um pãozinho de sal, hoje eu já vou comer um cuscuz de milho, um exemplo. Hoje eu já vou comer uma tapioca, então tem que ter variedade nesse cardápio, até para não tornar aquele cardápio monótono, né? E aí eu não digo isso só no café da manhã, eu digo em todas as outras refeições, almoço, nos lanches, enfim. Então, também, além do grupo dos cereais, o grupo dos tubérculos, batatas, raízes, mandioca, inhame, é bacana. Dá preferência, como eu já falei, aos grãos integrais e os alimentos mais naturais, evitar alimentos industrializados, que são ali cheios de produtos químicos, cheio de produtos tóxicos que vão fazer lesão ali no intestino, na microbiota intestinal, né? Diminuir ali aquele perfil bacteriano positivo, e a gente precisa manter o nosso intestino saudável, principalmente os idosos que já têm uma fragilidade em toda essa parte gastrointestinal, né? Comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e também 3 porções de frutas nos lanches. Então, as frutas, as verduras, elas vêm aí, além de riquíssimas em vitaminas e minerais, elas também são ricas em fibras que vão ajudar na manutenção da saúde, no controle da glicemia, a manter ali a microbiota intestinal saudável. Então, frutas e vegetais são sempre muito bem-vindos, né? Comer feijão e arroz
que é o prato típico do brasileiro, né? Mas tem pacientes que, eu não gosto de comer feijão todos os dias. Não tem problema, mas pelo menos de 4 a 5 vezes na semana, comer o arrozinho com feijão. Que é um prato que a gente junta o arroz e o feijão, faz uma combinação perfeita quando eu estou falando a respeito de proteína, que é um nutriente importantíssimo para a manutenção aí da força, da massa muscular, né? Da nutrição do paciente como um todo. A gente tem aí as proteínas como um grupo muito importante nesse sentido. Consumir também diariamente, né? Pelo menos 3 porções do grupo do leite. Aí, quando eu falo do leite, é o próprio leite. E aí, dependendo desse idoso, da comorbidade, da doença que ele possa vir a apresentar, se ele não tiver nenhuma questão associada, pode ser o próprio leite integral, ou o leite semidesnatado, ou o leite desnatado. A gente tem os iogurtes também, os iogurtes naturais, esses iogurtes com 2 ingredientes, que são ricos aí em lactobacilos, que são muito bacanas para a questão do intestino, né? Ajudam no funcionamento do intestino. Além desse grupo do leite, né? Dos lácteos, uma porção de carnes, e aí quando eu digo carne, estou falando de carne bovina, aves, o próprio ovo também, peixes, proteínas interessantes para estarem aí sendo colocadas no cardápio, né, na rotina alimentar do idoso. Com relação às gorduras da carne, eu sempre oriento os pacientes a buscarem por carnes mais magras, com pouca gordura, né, porque nessa gordura vem ali a gordura saturada, que faz mal ali para o coração, aumenta o colesterol, então tem que ficar de olho, evitar comer excesso de carne com muita gordura, então ter esse equilíbrio, esse controle. Consumir com relação aos óleos vegetais para o preparo dos alimentos, ou também ali o uso da manteiga, da margarina, no máximo 1 porção por dia, então evitar excesso de manteiga, de margarina. E aí a gente entra também naquela questão, é a margarina ou a manteiga? Eu não tenho assim, a margarina é melhor a manteiga. Os 2 podem ser utilizados, desde que sejam utilizados com moderação. Então, 1 porção por dia, e equivale o quê? 1 colher de chá, né? Que a gente diz, para passar num pãozinho, enfim. E aí pode estar utilizando com moderação. Evitar todos os produtos industrializados. E aí entram os refrigerantes, os doces, os biscoitos, as sobremesas, as guloseimas, tá? Pode consumir? Pode, mas aí 2 vezes na semana. Aquele momento que você está, enfim, em família, num almoço especial, um jantar, uma data comemorativa, esse é um momento bacana de você estar ali comendo esse tipo de alimento, né? Porque a gente também não pode, eu nunca mais vou comer nada, eu vou ser saudável 100% do tempo. Isso não existe. Porque nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós somos seres humanos que somos sociáveis, né? Somos seres sociáveis, que vivemos em comunidade, que vivemos com outras pessoas. Então, a gente precisa confraternizar, a gente precisa passear, a gente precisa tirar férias, e a gente vai querer comer outras coisas, coisas mais calóricas, mais adocicadas, mais salgadas, mais gordurosas, mas existem momentos para isso, né? Eu costumo dizer que quando a gente adota uma rotina alimentar saudável na maior parte do tempo, naquele momento ali específico, quando a gente dá uma furada, entre aspas, né, na dieta, a gente pode fazer isso com tranquilidade, porque a gente tem mantido uma rotina saudável na maior parte do tempo. Para terminar, a respeito do sal que você falou, né? Então, diminuir essa quantidade de sal, tanto no preparo, e aí eu sempre oriento meus pacientes não deixar o saleiro na mesa, porque o saleiro estando ali na mesa é mais fácil de eu pegar, peraí que eu vou botar mais um pouquinho de sal, né? Então, evita, vai sentar à mesa, evita colocar o saleiro junto, tempera antes ali, certo? De sentar à mesa com o saleiro, evitar isso. Com relação à hidratação do idoso, que é um ponto muito importante que eu queria chegar. Eu queria falar com você sobre Sim, exatamente esse momento dos líquidos, né? sim. Porque são 3 momentos, eu acho que é o salgado, não é isso? Que é a Uhum, comida em geral, são os uhum, líquidos e os doces.
Você já abordou Sim, os doces e já tirou todos os doces do tempo. Não pode mais comer doce. Eu como doce diariamente, eu não sou diabético, graças a Deus. sim, Então sim. eu não extrapolo, até porque eu não sou nenhuma formiga. Eu gosto de doce. Uhum. Agora, eu gosto de suco, eu adoro refrigerante, sabe? O que que eu posso, o que que nós podemos usar na parte de líquidos, né? O senhor não é diabético, não, Não, né? não, não, Graças a graças a Deus, Deus. graças a Deus. 108, 110, 108 de glicose normal, Sim, entendeu? sim. E- Então, o refrigerante, ele entraria com aquele mesmo pensamento que eu falei dos doces, né? Ele não deve ser uma coisa de consumo rotineiro, né? Mas ele pode sim, dentro de um momento especial, ser consumido, sim, sem maiores problemas. Tudo vai depender da quantidade, né? A gente pode comer todos os alimentos. O X da questão é a quantidade e a frequência. Por Entendi, exemplo, claro. né? Ah, eu gosto de sempre depois do almoço comer um pedacinho de goiabada. Gente, se é um idoso que não tem maiores questões ali com diabetes, com outras doenças relacionadas, é um idoso que está ativo, que se alimenta bem, por que que ele não vai poder comer o pedacinho de goiabada depois do almoço? Meu avô comia e viveu até 89 anos, né? Eu tenho Então, 73 e assim, como qualquer coisa, eu não tenho problema sim, nenhum de sim. alimentação, sabe? Não tem problema, Nada, né? nada. Tudo é a questão da quantidade, Eu da como muito. quantidade. Eu como muito. Eu como muito de tudo. Eu sou um comilão Sim, é e comilão. sou. E eu gosto de pesquisar comida. Eu Sim, viajei muito pelo Brasil, então aham, conheci muita coisa, muitos Brasis, né? Porque o sim, Brasil tem de tudo aqui dentro. E então uhum. eu me habituei a procurar comidas exóticas, estranhas. Não nada, não vou comer, sei lá, escaravelho, mas, Uhum. mas umas comidas que cada Provar novos novos sabores sabores, regionais, né? exatamente. Conhecer E uma nova e a culinária, um história novo dessa tempero. culinária, a história dessas culinárias todas, né? Porque tudo isso Sim. tem um valor muito grande. Então, É, comer é uma questão social, cultural, não é somente o exata, comer fisiológico, exatamente. né? Nós somos seres humanos que temos emoções, culturas, crenças. Então, o comer, ele vem atrelado não somente ao ato fisiológico, ele vem atrelado a todo esse contexto, né? Que é muito bacana. A regionalidade, a cultura de cada estado. Isso é muito legal. Eu tive na Bahia, eu comi acarajé, gente, eu fiquei apaixonada, né? É maravilhoso. É. Eu sou do Eu Rio, então também, assim, uma carioca na Bahia comendo aacarajé. eu Gente, também, foi eu maravilhoso. também sou carioca. Eu sou do É, Rio de Janeiro. E pelas minhas andanças pelo Brasil aí, eu comi de tudo que você aham, pode imaginar. Entendeu? é muito É bom. muito bom, até porque o país continental você tem culturas diversas, né, no país inteiro. Sim, E sim, isso me ajudou bastante. Mas, agora eu te pergunto mais uma coisinha. sim. É, eu, quando era pequeno, a minha avó fazia o que a gente chamava, ela chamava de vitamina, né? Que ela Uhum, juntava legumes, juntava frutas, batia no liquidificador e dava para os netos. sim. É, e aí você tem as batidas de abacate, de banana e tal, e outras com legumes e tal. Como é que isso se Uhum. processa? Isso é difícil para o idoso processar isso ou ele pode tomar isso à vontade? Pode tomar. Olha, uma coisa importante que você já fez aí um gancho são aqueles idosos que eles têm dificuldade de deglutição, né? Exatamente, Então, existe. é a Exatamente. questão de você adaptar a consistência daquele alimento para que aquele idoso consiga consumi-lo, certo? Então, vão ter muitos pacientes que vão chegar, eu tenho uma dificuldade de deglutição, para mim é mais difícil. Então, a gente sempre orienta a textura. Então, fazer em forma de purê, aqueles legumes que a gente, enfim, que não tem nenhuma questão com isso pode comer os pedaços,
fazer em forma de purê para aquele idoso. As carnes, mais ali a carne moída, ou a carninha desfiada, o frango desfiado. Bater, a fruta é difícil também, pode fazer, colocar um leite, fazer uma vitamina. O importante é esse idoso conseguir comer. E a gente busca mecanismos que vão facilitar, né, essa alimentação. Tá? Então, sem problema nenhum, pode tomar vitamina, e aí, se quiser colocar também para dar um valor nutricional melhor, uma aveia, a chia, a linhaça, né, que são grãos, são cereais interessantes, riquíssimos em fibras, que vão estar ajudando muito aí também, principalmente no controle do colesterol, da glicose, né, ajudando ali no trânsito intestinal. É muito legal, sim, é muito bacana, Outra tá? coisa, o uso de frutas, né? Existe Uhum. fruta que faz mal e fruta que faz bem? Quer dizer, por exemplo, Não. uma diferença entre uma jaca e uma laranja, será que é como você diz, é só o problema de deglutição, né? É só o problema Sim, de conseguir digerir ou não, não é isso? sim, sim. Porque com o processo de envelhecimento, a gente também observa, não em todos os idosos, porque aquelas alterações que eu falei lá no início, é aquela questão. Não é que todo idoso vai apresentar. É uma coisa que tem uma incidência maior na população idosa, mas tem muitos idosos, como por exemplo, o senhor, meu pai tem 70 anos, meu pai come de tudo, meu pai vai para a academia 5 vezes na semana, faz musculação, é um idoso super ativo, né, tanto na questão física como na questão ali cognitiva, ele está muito bem, então, para ele não teria problema comer uma jaca. Agora já tem um idoso que tem uma sensibilidade, que tem ali uma questão gastrointestinal importante. Então, tudo precisa ser avaliado. Quem é essa pessoa? O que que essa pessoa apresenta de sinal e sintoma? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma diminuição ali das enzimas digestivas no estômago, será que uma jaca para essa pessoa seria o ideal ou seria melhor um outro tipo de fruta, né? Então, são esses pontos que a gente precisa pensar. Mas, assim, de um modo geral, todas as frutas são bem-vindas, tá? Exceto em casos específicos como esse, ou então um paciente diabético que está com aquela glicose super alterada, super descompensada. Então, num primeiro momento, as frutas mais adocicadas, até que haja um equilíbrio dessa glicose no sangue, e aí lançando mão de insulina, de medicação, conforme o médico avaliar e prescrever, a gente orienta que sejam consumidos frutas menos adocicadas. Agora, um idoso saudável, ele pode comer de tudo, de todas as frutas, sem problema nenhum. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é que eu sempre soube, sempre me disseram. Seria Uhum, aqui uma pergunta que a gente pode encerrar por aqui, uhum, só para a gente entender o processo da nutrição. Alguém me uhum. disse certa vez que o prato, quanto mais colorido, melhor. Isso é Sim, verdade? Por quê? Cada sim. cor tem a sua vitamina ou proteína específica, é isso É, mesmo? Como é que é isso? é, o pensamento é mais ou menos esse, mas aí vamos lá. Então, quando a gente pensa, né, nos principais nutrientes, a gente tem o arroz, o feijão, que são os pratos típicos, né, brasileiros, aquela junção perfeita. Então, o arroz com feijão, eles têm uma grande quantidade de proteína, certo? O feijão, ele vem também ali enriquecido com ferro. Ele tem ferro, que vai ajudar a prevenção ali de anemia, enfim. E aí, depois, a gente, pensando num prato, vamos pensar num prato redondo. Eu vou dividir, eu sempre ensino, né, meus pacientes, como é que eu vou montar o prato. Então, o prato, pensando no prato redondo, divido em duas partes, tá certo? Uma metade desse prato, eu vou colocar vegetais verdes folhosos, que aí vem alface, couve, acelga, brócolis, rúcula, bertalha, porque os vegetais verdes escuros, eles são ricos em cálcio, em ferro, em magnésio, né? A outra metade desse prato eu vou colocar os legumes cozidos,
as raízes, e aí entram todos os outros legumes. Entra cenoura, entra quiabo, as raízes aipim, inhame, batata doce, enfim. Na outra metade do prato, eu também divido em 2 partes. Uma parte, o arroz com feijão, que entra aí a questão da junção perfeita para potencializar a proteína, e o feijão também ele é rico em ferro, e uma proteína de origem animal ou vegetal, né? Mas a maioria dos brasileiros comem carne, né? Então entraria um frango, o peixe, a carne, enfim. Então, quando a gente fala sobre o colorido, a gente realmente está falando dessa mistura ali, para ter ali uma maior quantidade de vitaminas e minerais diferentes que, em sinergia, conforme forem absorvidos, vão nutrir esse organismo de uma forma completa, né? Então, tem sim essa questão do prato, quanto mais colorido, melhor. Quanto mais verduras, quanto mais legumes, né? Tem gente que coloca até frutas. Vou botar uma manguinha aqui nessa salada, excelente, uns pedacinhos de maçã. E vamos embora, colocar aí nutrição na veia. Realmente. Vitaminas e minerais. Carla, eu queria agradecer profundamente a tua participação Foi aqui. um prazer. E o microfone, a câmera está aberta para você, o que você quiser, qual é a última mensagem que você possa dar para nós, vai ser muito bem-vinda. Te agradeço muito. Sim. Por favor, fique à vontade. Então, gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer esse espaço, esse projeto tão bacana de estar levando informações de qualidade, né, com profissionais. Tão importante, gente, muito importante esse projeto, que leva ali para as pessoas conhecimento. E tem aquela frase, né, o conhecimento ele liberta. Então, trazendo aqui dentro para o contexto da nutrição, foi o que a gente conversou ao longo de todo o bate-papo que tivemos aqui. Comer é um ato fisiológico, é um ato necessário para a manutenção da nossa vida. Então, que façamos isso de forma saudável, de forma consciente, tendo uma boa relação com o alimento, sem medo de comer, mas com consciência, para evitar exageros, né? Sabendo o que comer em maior quantidade, em maior frequência, e o que comer em menor quantidade, em menor frequência, tendo equilíbrio, porque o equilíbrio ele é tudo, né? O equilíbrio ele é tudo, e dentro da alimentação, o equilíbrio é a chave para uma alimentação saudável e para ter ali qualidade de vida. Então, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tem o Instagram, gostaria de deixar também, se o senhor me autorizar. Com certeza. Né? Meu Instagram é @nutri_Carla Dias, e lá eu posto assim semanalmente bastante conteúdo legal sobre nutrição, saúde, dicas, receitas, tem de tudo um pouco lá, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e foi um prazer. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Carla, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Viram como a Carla entende profundamente disso? Ela conseguiu passar para nós que comer é bom. Né? Comer é necessário e é bom. Comer só traz alegria e qualidade de vida. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Carla. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. E eu queria dizer a vocês também o seguinte: inscrevam-se no canal, apertem o sininho, deem o seu like, porque só assim o canal vai crescer. Certo? Muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.